Olá pessoal, tudo bem? Danilo Catelani da FX. A gente vai gravar mais um episódio aí do Conversa com um Especialista. E hoje a gente está recebendo aqui o CEO da FX, Valdemir Jacom. Tudo bem, Demi? Tudo jóia. Beleza. E também o pessoal de Guararapes, o Alex do Escritório Exato, contador. Tudo bem, Alex? Tudo bom. Beleza. Cliente nosso aqui da FX há muitos anos já, né? E o Edvilson também. O Edvilson é formado em tecnologia, contabilidade e Advocacia. advocacia, advogado também. Meu Isso. Deus do céu, Edvils, 3 faculdades. Tudo bem? Tudo bem. Prazer falar com vocês. É uma satisfação saber que a gente tem uma parceria já de longa data e a gente vai poder passar um pouquinho para vocês um conhecimento que a gente adquiriu já nessa trajetória nossa aí. Legal. Esse é um assunto que eu tenho interesse, eu vejo muitos escritórios fazendo, mas a gente nunca pega, não é a nossa área, né? Então a gente não dá suporte nessa parte aí. Que é a questão de parcelamento, né? Então quando a empresa fica com dívidas, o que ela tem que fazer, né? Então eu vou pegar primeiro o Simples Nacional, que hoje eu acredito que seja a maioria, né, no Brasil, né? A maioria dos escritórios, a quantidade de empresas que faz é Simples Nacional. Quando uma empresa do Simples passa a dever um DAS, né? Como é que funciona a questão de parcelamento? É por tempo que ficou essa dívida ou tem um valor para fazer um parcelamento? Como é que funciona isso? É o seguinte, você não consegue fazer um parcelamento de dívidas recentes. Então, veja bem, se você adquiriu uma dívida no mês anterior ao mês que você vai pleitear o parcelamento, ela não vai constar para você poder parcelar. Só que os débitos antigos você consegue parcelar no âmbito da Receita Federal. E se porventura você fazer o parcelamento e mesmo assim você não honrar com ele, essa dívida passa para uma escala maior, que no caso vai para a Procuradoria. Aí a Procuradoria que vai te acionar para você poder fazer a sua regularização. No âmbito da Receita Federal, você consegue parcelar seu débito em até 60 meses. Só que no primeiro ano que você vai pleitear esse parcelamento, você tem que dar 10% de inicial. Na primeira parcela, você vai ter que pagar a primeira 10% da 10% dívida. do valor da dívida. Se porventura, no curso do parcelamento, você não conseguir honrar e virar o ano, você tem direito a fazer de novo o parcelamento. Só que você tem que desistir do parcelamento que você já tinha e fazer um novo parcelamento e vai entrar esses meses que você deixou de pagar o seu imposto. Porém, você não vai, na primeira parcela não vai ser mais 10% da dívida. Você vai pegar o somatório total, o próprio sistema da Receita já faz isso, e você tem que pagar 20% do valor da dívida. Então, o ideal para o empresário é ele se organizar para ele conseguir pagar o parcelamento e continuar pagando a parcela do mês do imposto. Que se porventura ele deixar de fazer isso, a carga financeira dele vai ser muito maior. E se Uhum. porventura ele não conseguir pagar no âmbito da Receita, aí vai para a Procuradoria. Lá tem condição de você parcelar? Tem. Só que vai incidir juros, honorário advocatício e o valor da dívida só aumenta. Ou seja, parcelar é só se de fato você tiver condição de você arcar com o parcelamento, porque você vai criando uma dívida que ela vai ficando infindada, né? Uhum. Então, o empresário tem que estar muito atento, porque ele tem que ter uma organização financeira muito boa, porque tudo isso incide no custo da empresa. E se ele não tiver com as informações bem detalhadas, ele tem dificuldade de se reerguer novamente. Na, por exemplo, quando a empresa passou a dever, qual mais ou menos o tempo que leva para ela ter o direito a conseguir parcelar? Ou ela, por exemplo, esse ano eu atrasei o imposto, o ano passado, né? A gente está em 2023. O ano passado eu fiquei sem pagar o imposto 6 meses. E agora a gente já está em junho, Júlio. julho, né? Correto. Eu já posso fazer o parcelamento? Pode. O que, que acontece? O parcelamento no âmbito da Receita Federal é até 60 vezes. Então, veja bem, se você tiver uma dívida aí com valor muito baixo, automaticamente a Receita já faz o cálculo. Se a parcela for menor que R$ 300, ele não pleiteia. Então, vamos supor, você tem que pagar de maneira à vista. Mas se porventura o valor do débito for maior que R$ 300, você consegue parcelar em mais vezes. E aquela empresa que está com problema na certidão, às vezes ela faz,
faz venda para o Estado e aí precisa ter as certidões e aí ela está com problema na certidão. Se ela fizer o parcelamento, ela fica um dia com a Receita? Sim. Como é que é o procedimento? A partir do momento que você faz a adesão do parcelamento e você paga, começa a pagar as parcelas e você continua pagando o seu imposto mensal, automaticamente a sua certidão vai sair com um status de positiva com efeito negativo. Ou seja, significa que a sua empresa tem débito, mas você está pagando o seu débito. Então, para efeito de concorrência, participar de alguma licitação, tranquilo, você vai participar sem nenhum problema. Porque a maioria das empresas, o que ela faz? Ela junta todas as dívidas durante o ano e ela chega no final do ano ela faz o parcelamento, porque no final do ano a Receita Federal geralmente manda uma cartinha para a empresa que ela está devendo e com um prazo para ela fazer esse parcelamento ou pagar, porque senão ela corre o risco de ser eliminada do Simples Nacional, né? Então, geralmente, as empresas esperam juntar aquela dívida já de 1 ano ou de 2 anos, ou mesmo aquele parcelamento que ela fez e parou de pagar, ela junta tudo e faz no final do ano, comecinho do ano, porque até 31 de janeiro ela tem que estar Regular. Essa é a minha próxima pergunta, então. Ou seja, ela não pode ficar lá 2 anos devendo para a Receita, que senão ela vai ficar desenquadrada do Simples. Depende. Geralmente, a Receita Federal ela manda uma cartinha para você, um aviso, Comunicado. que você vai ser desenquadrado a partir do ano seguinte. Só que hoje, o que está acontecendo, principalmente na pessoa física hoje, a Receita não está mandando a cartinha, ela está mandando via ECAC. ECAC. Então, a empresa tem que ficar meio atenta e fazer, por exemplo, no final do ano, fazer uma consulta para ver se ela está nessa situação ou não, porque às vezes ela não recebeu a cartinha e fala, ela não recebeu a cartinha, mesmo que eu estou devendo, eu não vou ser desenquadrado. Porque tem empresa que mesmo que passa o ano devendo, se ela não recebeu aquela cartinha, ela não é desenquadrada. Mas ela fez via ECAC. Então aí está lá no ECAC. Então por isso que agora a Receita, o Estado, está pedindo para você cadastrar um e-mail e tudo, porque eles estão mandando tudo por isso daí. Tem que tomar muito cuidado. E um detalhe bem importante aí, a questão da certidão positiva, não é só débito do Simples Nacional, tá? Então, se porventura agora com E-Social ou tinha dívida mais antiga de INSS, se você tiver débito, mesmo assim a certidão não sai, porque agora a certidão é conjunta. Então, para você ter a certidão positiva com efeito negativo, você não pode ter débito nem de INSS, que no caso hoje é o E-Social, e nem do Simples Nacional. Quando você faz um parcelamento, você pode estar somando, inclusive, o INSS junto com das... Não, são parcelamentos distintos, tá? Então, vamos supor, você tem débito Da Previdência? da Previdência, é um parcelamento. Você tem débito do Simples Nacional, é outro parcelamento. E o fato de ter débito na Previdência não corre o risco de ser excluído do Simples? Sim, Também. sim. Corre também. Corre também. Então, a pessoa que vai lá e deixa de pagar o INSS... Ela vai receber o comunicado via ECAC, e se ela não regularizar, é passivo de exclusão do Porque Simples. nesse comunicado, geralmente, vem todos os... Já vem o detalhamento dos débitos que estão débitos passíveis de parcelamento. Aí você pega, porque às vezes ele vem até certo ponto. Você tem que incluir os que estão faltando. Aí E também outra coisa, por isso que tem que ficar meio atento, porque, por exemplo, o empresário pode ter 3 parcelamentos. Ele pode ter, e para continuar no Simples Nacional, ele pode ter da Receita Federal, do Simples Nacional, do INSS e da Procuradoria, porque se já tiver débito na Procuradoria, são todos parcelamentos distintos. E um detalhe importante, você não... Vamos supor uma situação hipotética que a empresa já possui um parcelamento do Simples Nacional. Ela deixou de pagar, após o parcelamento, ela deixou de pagar seus impostos. Chegou lá na virada do ano, ela fala, eu quero fazer um novo parcelamento só da dívida que ficou remanescente. Eu consigo fazer? Não. Essa era uma dúvida que você tem que desistir do parcelamento que você já possui. O próprio sistema de Receita vai fazer um novo cálculo, ele vai juntar tudo e você vai fazer 10% um novo. de novo. Não, aí Se for o primeiro, se for o segundo é 20%. Já no âmbito do débito do E-Social é diferente. Porventura eu parcelei o ano de 2021. Ok, você está pagando o parcelamento. Só que 2022 eu não paguei a Previdência. Eu consigo fazer um novo parcelamento? Eu consigo. Então aí, no âmbito do INSS, eu consigo fazer mais de um parcelamento. Já no âmbito do débito do Simples Nacional, é um parcelamento só. E isso daí você faz tudo online, você não precisa ir em lugar nenhum para fazer isso. Tudo pelo ECAC.
Se a empresa, ela viu não, desculpe, ela recebeu pelo ECAC, só que ninguém percebeu, ninguém viu. E aí ela foi desenquadrada. Geralmente ela fica sabendo que foi desenquadrada como? Ela vai pagar um Não. imposto e o governo não aceita. Quando você vai fazer o fechamento, né? Quando você vai entregar a obrigação lá, se você vai fazer a transmissão do PGDAS, automaticamente, se você tiver desenquadrado, o sistema já nem aceita deixa. você entrar com o login e senha lá. Já é barrado ali. Mas tem como você consultar. Tem a opção lá no site do Simples Nacional que você vai computar se você é optante ou não. E se ela perdeu, só o ano que vem. Ela fica Um ano. Não tem como falar assim, eu não não. vi. Não, esse motivo não, porque até o final de setembro, por aí, a Receita já manda isso aí de forma automática no ECAC. Já pensando que Isso. tá mandando com prazo. Isso, Na exatamente. verdade- Se porventura o contador ou a empresa deixou de verificar essa informação, a Receita entende que você foi notificado e não tem choro. Você vai ser penalizado. Na pelo verdade, nós do desenquadramento. escritório, o que nós fazemos? Mais ou menos você sabe a empresa que tem alguma dificuldade de pagar algum imposto, que deu algum problema, porque também elas mandam a guia para a gente poder fazer o livro caixa, contabilidade. Então, mais ou menos a gente tem a noção. Então, chega lá para novembro, dezembro, aí a gente pede para o funcionário consultar aquela empresa para ver a situação dela. E já passamos para o empresário como que está. E para você ver que a coisa está ficando tão rápida, por exemplo, a gente entrega a DCTEB Web geralmente no começo do mês. Assim que termina as folhas de pagamento, a gente entrega a DCTEB Web. Processa com 3, 4 dias. Lá para o dia 15, mais ou menos, porque o INSS vence dia 20. O empresário pede uma certidão. Ela já sai positiva com efeito negativo. Porque já sai falando que ela está devendo o INSS. Não está vencido, Não tá vencido. mas já sai lá. E um outro Interessante. detalhe importante na questão do parcelamento, se porventura a empresa deixar de pagar a primeira parcela, o parcelamento foi feito, o parcelamento feito não tem efeito. Você tem que desistir dele e fazer um novo parcelamento. Eu esqueci de pagar a primeira parcela, eu quero pagar a primeira e a segunda junto. Não existe isso. Se você não pagar a primeira parcela, automaticamente Novo vencimento, né? a Receita entende que você não fez adesão. Você tem que começar de novo da estaca zero. Depois que a penalidade é desenquadrado simples, né? Ela vira uma RPA. E aí segue a vida ali, emissão de nota, cálculo de imposto e vai seguindo. Você tem que, por exemplo, Fazer uma nova opção, né? se ela tiver, se for uma empresa do comércio, tem aquele o SAT, né? Você tem que ir lá e adaptar o SAT, por exemplo, que ela vai virar, principalmente no estado, ela vai virar um RPA. Então você tem que começar a colocar lá que vai ter ICMS, vai ter todas essas coisas, né? E adaptar o sistema dela para a opção do ou lucro presumido ou lucro A real. prefeitura também, né? Tem que providenciar. Aí tem que providenciar ISS, dependendo do ramo de atividade, né? Vai pagar toda a parte. E chega a um ponto que a Receita vai lá e corta o CNPJ, que bloqueia, tem alguma coisa assim? Não, para largar inativa, a Receita tem adotado o critério de largar o CNPJ de forma inapto. Só que isso é se porventura não tiver movimentação. Aí ele vai te dar essa penalidade que é largar ele inapto. Mas o que pode acontecer é o fiscal vir te visitar. Mas por que a empresa está funcionando ou não está? Você pode receber uma visita do fiscal. Em loco. O Estado fez isso. Praticamente o Estado foi em praticamente quase todas as empresas. Ele foi, está mandando uma cartinha que está vindo para todas as empresas fazer o cadastramento do e-mail, porque eles vão começar a mandar por e-mail as coisas. E se ele chega lá e não vê a empresa, ele já notifica e automaticamente ele pede abaixo da empresa. Da inscrição estadual. É. Não sei se já aconteceu com vocês, uma empresa de ser desenquadrada do Simples, aí vamos supor que ela foi desenquadrada agora, e aí 2023 vira RPA. Só que ela quer voltar para o Simples no ano que vem. Se ela tiver algum imposto em atraso desse ano, que aí vai pagar ICMS, IPI, PIS, aí vamos supor que ela tá mal das pernas e não consegue pagar direito os impostos. Isso impede ela de optar pelo Simples no ano que vem? Sim. Para você fazer uma nova opção do Simples, você tem que estar adimplente com todos os seus impostos. Então, não importa qual é a esfera. Então, ou seja, se tiver alguma coisa tem que parcelar. Você tem que parcelar, porque senão você não consegue E aí é fazer tudo, por adesão. exemplo, se é um lucro presumido. PIS, você vai fazer um parcelamento, COFINS outro,
tudo separado. É um, Fundo de é um garantia. parcelamento por tipo de imposto. Porque no Simples, todos os impostos são condensados numa guia só. E automaticamente o parcelamento é dessa forma. Já se você não for optando pelo Simples, é um parcelamento para cada tributo. E aí segue aquela regra de R$ 300 lá. Isso. Então, se o valor mínimo de cada imposto é 300, se eu tiver 3 impostos, na verdade eu não vou ter um mínimo de 300, vou ter um mínimo de 900. Exatamente. Uma pergunta particular, vocês que estão no dia a dia ali do escritório, como é que está o interior do nosso estado de São Paulo aqui em relação a isso? É muito parcelamento? Até que assim, depende do ramo, né? Às vezes é algum setor que é mais afetado por algum momento, alguma crise exterior e tal. Mas de a grande modo o pessoal tem reclamado bastante, até porque muitas empresas agora já estão se adequando à venda online, né? Então, vamos supor, a venda física está sendo alterada por venda virtual. Então, há uma compensação e o empresário vai tocando. Às vezes ele fala, não está dando mais, ele para. Mas existe bastante caso ainda de parcelamento. Porque não tem jeito. Às vezes aparece uma dívida que ele não está contando, uma ação trabalhista de um funcionário e ele não consegue honrar mais e aí não tem como se reerguer. Acho que é isso, né, Demi? Tinha mais alguma coisa? A parte de simples eu acho que fechou, né? Agora a parte do RPA que a gente até comentou, né? Cada imposto é um parcelamento diferente. Exatamente. É um parcelamento para cada tributo. E a certidão, ela também consegue estar unificando tudo. É o mesmo raciocínio das Simples. empresas optantes pelo Simples. Se porventura você tem 4 parcelamentos e você paga 3 e um você está deixando de pagar, você quando for constar a certidão, ela vai sair, ela não vai poder ser emitida. Aí ela vai dar erro, ela não vai sair com efeito negativo, com efeito positivo, ela não vai ser gerada. Ela vai colocar lá que você tem que procurar a Secretaria da Pra ser Receita regulariza- Federal pra porque tem regulariza- alguma irregularidade. Para regularizar a sua situação. Inclusive, ela consegue verificar se é uma empresa do RPA. O RPA, né? Porque Presumido, você ela entra lá consegue com o certificado, você já vai lá em pendência, verificar a pendência. Ele já solta um relatório. Lá no relatório ele já fala que tipo de empresa, fala tudo. Mas a Receita consegue hoje pegar informação do Estado? Ou então eu vou ter uma certidão negativa do Estado também? São certidões independentes. O que é tributo estadual tem a certidão estadual. O que é tributo federal tem a certidão federal. E que é tributo, na realidade não é tributo. O que é referente ao fundo de garantia, você tem a certidão específica do fundo de garantia. Então, enquanto eu sou simples, eu consigo, na parte de imposto, eu consigo ter uma certidão praticamente tudo. Né? Agora, se eu virei um RPA, virei um lucro presumido, eu vou ter uma certidão, então, na hora de eu tô quites com a Receita, eu vou ter que ter uma certidão a nível dos impostos federais, vou ter que ter uma certidão do Estado, que é o ICMS, e se a empresa tiver serviço, eu vou ter uma certidão da Prefeitura também. Não, isso equivale também para o optante pelo Simples. Você tem a certidão estadual, a municipal e a federal. Embora o tributo seja unificado numa guia só quando a empresa é optante pelo Simples, automaticamente, se você tiver inadimplente, essas comunicações vai cair para cada ente. Então, se porventura eu tenho um comércio e essa é uma empresa, ela é comércio e prestação de serviço. Se porventura eu deixar de pagar o meu imposto pelo DAS e lá tem serviço, se eu for querer requerer uma certidão negativa no município, automaticamente eu não vou conseguir, por conta da dívida lá do DAS. E o governo funciona certinho isso? Por exemplo, não aconteceu da pessoa ter pago tudo certinho a guia do DAS, aí você vai lá e tira uma certidão negativa do Estado e fala que tá com problema? Já aconteceu isso? O que já aconteceu, por exemplo, é uma empresa lucro presumido, por exemplo. Você vai pagar um DARF. Geralmente, quando você paga em casa lotérica, tem que tomar, ou naqueles banco correspondente bancário, tem que tomar muito cuidado, porque já aconteceu deles inverter o código. Aí ele inverte o código, hora que você vai entrar lá, o que vai acontecer? Você vai constar que não tem, por exemplo, a hora que você entrega uma DCTF, alguma coisa, vai constar que está em aberto aquele imposto. Aí você vai ver, ou o código está errado, ou, por exemplo, um INSS, por exemplo, que tem a parte de terceiros, já aconteceu da lotérica, a pessoa da casa lotérica, colocar como juro e multa.
Nossa. mudar o coisa, então tem que tomar muito cuidado. E aí tem que correr atrás de fazer aqueles processos digitais lá na. Fazer regularização. Aí, às vezes tem que fazer um redarf, pede compra, aí depende. Cada caso tem que ser analisado Já de forma aconteceu individual. de trocar o número do CNPJ. E aí, você não conhece de onde que é aquele CNPJ, por exemplo, cai lá para São Paulo. Você não tem como pedir para porque aí é a empresa lá que tem que fazer um redar. Aí você tem que recolher o imposto de novo. E aí prejuízo da empresa, lotérica, o banco, não sei se já disse. Aí você vai lá e E tenta. tenta ver se o cara tiver consciência, né? Não é fácil, não. Né? A parte de, por exemplo, a empresa tá tudo kit com o governo. Essa certidão ela tem validade, né? Sim, tem validade. Então, vamos supor, você pleiteou a certidão hoje, geralmente ela vale por 6 meses, a federal. A do estado é por 30 dias, a municipal também é 30 dias. Então, automaticamente, se eu for participar de alguma licitação, você tem que estar sempre atento se seus impostos estão de forma regular, porque às vezes você pleiteia o órgão que você está fazendo negócio, ele quer uma certidão do Estado, só que se porventura no mês seguinte você deixar de pagar o seu imposto e ele tem ICMS, automaticamente se você for requerer a certidão daqui 30 dias, ela não sai mais. Então tem que ficar sempre atento com isso. E não é só pagar o imposto, né? Você não entregou uma magia, Automaticamente também não vai sair. não vai sair. Não vai Qualquer sair. obrigação acessória. Exatamente. Na Receita também, quando é uma lucro presumido, você vem pagando o imposto todo certinho. Sim. Mas você deixou de entregar um SPED. DCTF, uma CFIP, às vezes você deixa de entregar, não sai do INSS. No Simples Nacional, se porventura a empresa deu férias coletiva, não teve faturamento em determinado mês e você deixa de lançar zerado o seu faturamento no PGDAS, se você for requerer a certidão federal, não sai. Você tem que entregar ela zerada, esperar processar a informação, aí a certidão vai sair. O cliente está precisando de uma certidão para hoje à tarde. Se tiver algum problema, não tem Sem chance, um não fone sai. de emergência, Não fone do sai. Batman ali para Não ajudar. sai. Não sai. As empresas que vocês sabem que faz licitação, provavelmente você já tem esse controle, já vai tirando a certidão ali para não depender dessa informação na hora, né? Exatamente, exatamente. Você tem que ter um acompanhamento prévio para quê? Porque na hora que ela for requerer isso, tem que estar tudo regular, porque senão ela pode perder um bom negócio por uma bobeira que é uma guia que deixou passar ou pagou errado, que acontece, mas tem que ficar bem atento quanto a isso. Porque antigamente, quando tinha atendimento presencial na Receita, se tem alguma guia, pagamento errado, você ia lá, você corrigia. Você levava o documento por exemplo, uma licitação, que eles viam que era prioridade, eles faziam. Hoje você não tem mais isso aí. Então você tem que fazer via sistema. Aí, Esse via depende. sistema, complicado. Você depende do tempo do processamento. Sim, né? geralmente, vamos supor, se for débito, ou se você pagar tudo, geralmente demora de 2 a 3 dias úteis para cair no sistema da Receita para você conseguir tirar a certidão. Eu vi agora, aqui nas nossas guias de imposto, né? Algumas guias têm até a opção do Pix, né? Sim, Vocês já tiveram algum cliente que pagou com Pix alguma guia? sim. Já. A baixa ocorre. Normal. Mas pagamento. ela ocorre mais rápido ou não? A mesma Não. coisa? Para efeito, vamos supor, de liberar a certidão negativa, não. Não, tem jeito. A Não, declaração de imposto de renda pessoa física deu essa opção. Quem quisesse restituir pelo Pix, era só colocar. Automaticamente ele entendia que o Pix era o CPF da pessoa. Uhum. Aquela pessoa que Pix A dela ao restituição. celular já não dá Não, certo. Já não não dá dá certo, tinha certo. que ser o CPF. Entendi. Cita tá cruzando tudo, né? É. Ela sabe tudo. Big Brother. Tanto que assim, está num nível tão avançado que a declaração de imposto de renda hoje, se você faz a pré-preenchida e você, porventura, fez algum negócio, passou uma escritura no seu nome ou ganhou alguma doação, na hora que você faz a pré-preenchida, a Receita já informa isso daí, porque o cartório está obrigado a informar a Receita que teve aquela escritura lá. Já vem tudo do Então as cartório informações certinho. estão sendo cruzadas a todo momento. Uhum. Ela sabe tudo.
Provavelmente estão venda de carro, então, que você tem que registrar no cartório ali. É o próximo passo, então são etapas, né? Assim como tem no SPED, que está por etapa, a Receita também está se organizando nesse sentido para saber, é o Big Brother tributário, não tem jeito. A minha declaração de imposto de renda, esse ano eu fiz a pré-preenchida. Ela me trouxe uma despesa médica que eu nem lembrava mais que eu tinha pago aquela despesa médica no começo do ano passado, né? Aí eu falei assim, meu Deus, nesse caso me favoreceu. Hoje, com as informações que a Receita Federal tem, se porventura ela fala assim, ó, contribuinte, você não precisa mais entregar a declaração, ela pode fazer isso. Porque ela tem tudo na mão. Se ela pode falar, ó, você tem tanto de imposto a restituir, ou você tem tanto de imposto a pagar, ela tem tudo na mão. Basta ela querer. Que ela tem tudo na mão. Já que a gente entrou um pouco na pessoa física aí, e quando dá IR a pagar na declaração, você pode parcelar esse valor do IR? Pode. A Receita te dá a opção de você parcelar o imposto a pagar em até 8 parcelas. Só com um detalhe importante, às vezes o contribuinte não sabe disso, ele não está atento a isso. Quando você parcela, a primeira parcela é sem juros, mas a partir da segunda corre juros. Então, às vezes, deu R$200 de parcela. Ele sabe que R$200 é a primeira, mas a partir da segunda é R$200 mais a correção da Selic. E qual que é a penalidade se eu não pagar esse imposto de renda? Automaticamente, se você for precisar uma certidão negativa do seu CPF, consta débito. A certidão não sai e vai pedir para você regularizar. E quando você for acessar a informação, você vai ver que é um débito que você deixou de pagar do imposto de renda. E isso pode gerar problema na empresa? Por exemplo, eu tenho um problema no meu CPF e aí eu vou tirar alguma coisa na certidão do meu CNPJ, pode dar algum problema ou a Receita consegue São coisas separar? independentes. A pessoa jurídica funciona, tem sua vida própria, a pessoa física tem sua vida própria. Então, o que acontece na vida do empresário não vai interferir na vida da empresa. O que pode por exemplo, você tentar fazer um empréstimo, algum financiamento, e aí você, como proprietário, ser, por exemplo, o avalista, e seu CPF, com o tempo, ele vai ficar com um problema. A Receita pega aquele imposto de renda ali e futuramente depois ela vai mandar para a procuradoria para te cobrar, né? A conta chega, né? A conta chega. Quer queira, quer não, nós temos um sócio invisível, que é o Estado. E nunca ninguém falou isso para nós quando a gente nasce. Mas tudo ele quer a parte dele. Então, mesmo na pessoa física como na empresa, você tem que sustentar esse sócio invisível aí. Porque quer queira, quer não, ele quer a parte dele. E ele, ultimamente, anda bem guloso, que a parte dele é bem gorda, hein? Tem alguma pergunta, Alex ou Edvilson, que a gente deixou de fazer sobre parcelamento que vocês gostariam de falar? Eu acho que a priori não. Foi tudo abordado. Bom, vamos falar um pouco do escritório lá então, né, Alex? Conta um pouco da história aí do escritório, como é que vocês começou lá em Guararapes? O escritório exato, ele já vinha com um outro dono, né, que era o Sanitar, e a partir de maio de 2000 eu assumi, né, e estamos tocando até hoje, 23 anos comigo o escritório, só que ele é um pouco mais antigo. Ah, sim. Já era esse nome já, exato. Já era exato. Hoje nós estamos lá na Avenida Rio Branco, 1567, né? E convidando vocês para ir lá. O Caterano já foi, o Valdemir também. Vocês ir lá tomar um café de vez em quando com a gente. Vamos sim. E você, Edilson, quanto tempo está lá no escritório? Rapaz, eu depois que fez 10 anos eu parei de contar. Mas eu já estou há 20 anos lá. É um ambiente de trabalho muito bom, a gente se dá muito bem. Clientela também selecionada. Então, assim, é a minha segunda casa, né? Então, a gente tem sempre que aprender, todo dia tem alguma coisa nova para aprender, porque senão você fica para trás. E é muito gostoso, né? Já virou um ativo imobilizado já. Já tem a plaquinha já. Já tem a plaquinha já. Já tá fazendo depreciação já, Alex? Já tem a plaquinha já. Mas é muito satisfatório. A gente tem um ambiente muito bom de trabalho. E é isso. A gente tem que sempre se dedicar ao máximo, porque a gente só tem a ganhar com isso. Lá você sempre foi do setor fiscal? Eu faço, como se diz, faço fiscal, faço produtor rural, abertura de empresa, o que vier a gente dá um jeito de se virar. Bate no peito e chuta mata, gol. Exatamente.
O que tiver que fazer, a gente faz. Que bom. Mas é Legal. isso. É porque lá no escritório, hoje, nós contamos com todos os tipos de empresa, né? Nós temos o Simples, temos o lucro presumido, temos lucro real e temos produtor rural. Então, nós sim. estamos Produtor rural tá começando a ficar mais difícil agora com o livro caixa, né? tá começando a pegar mais no... Que agora virou digital, né? Tem que entregar anual. E, Antes já era, mas não com tantos detalhes, né? e agora também muita gente está querendo abrir o Holding. Holding. Mas ela tá meio complicada. Uhum. Provavelmente essa reforma tributária aí vai não vou Beneficiar ou não, né? dizer- eu não sei se vai beneficiar, né? Mas vai deixar às vezes o processo mais claro e provavelmente muita gente que está tentando evitar tributação vai. Essa questão de holding aí é um negócio que virou uma febre, né? Só que já tem informações aí de bastidor que o Estado já está vendo que estão maquiando esse tipo de empresa para diminuir a carga tributária. Embora na legislação há essa possibilidade, mas só que o Estado é o que eu disse anteriormente. A ganância dele pela parte dele em questão de tudo que é seu rendimento é enorme, nunca cessa. Então, eles já estão estudando uma forma de acompanhar isso de perto porque eles estão se sentindo lesados. Porque, a depender do caso, você numa hold, você tem um ganho de uma economia tributária absurda. E eles estão se sentindo lesados quanto a isso. A RUT ela foi criada para proteger o patrimônio, né? Isso. E Patrimônio físico da o pessoa. patrimônio físico da pessoa, principalmente com herança, com herdeiros, família, Isso. né? E acabou, acho que talvez desapercebida essa oportunidade de economia de imposto perante o governo. Agora ele viu, né? Ele quer correr atrás, né? Isso, porque teve um boom, né? Como eles acompanham, eles têm essa informação na mão, eles sabem que está surgindo um monte de CNPJ com essa finalidade e eles estão vendo que ele não está sendo um bom negócio para eles, né? Então está sendo uma pauta aí que tem que analisar com muito cuidado, com muita cautela, para você não ser surpreendido aí com uma fiscalização do Estado para que venha te dar um prejuízo financeiro. Legal. Ótimo. É isso, agradecer a presença aí do Alex, do Edvilson, do Valdemir também pela primeira vez aqui com a gente, né, Demir? Pois é, né? Obrigado aí Quebrando o paradigma. pela presença, né? Agradecer. Imagina, Prazer é nosso. foi uma satisfação e que a gente puder colaborar, a gente está sempre à disposição de vocês. Pessoal, é isso. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Se quiser conhecer os nossos sistemas, né, os nossos sistemas contábeis, aí o pessoal já usa aí há muitos anos. Estamos à disposição. Valeu, um abraço. Falou.